Cumprimentar também nossos irmãos que estão conosco através das redes sociais. Deus abençoe você e a sua família. E com certeza Deus também tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Meus irmãos, segue os trabalhos normalmente nessa semana, ou algumas alterações esta semana, né? Conversei aqui com o presbítero Adilson Americano, que é o responsável pelo culto na quinta-feira. Nosso departamento infantil precisará, né, de um tempo maior para o ensaio. Então, na quinta-feira, nós não teremos culto, viu, irmãos? Não teremos culto. Aviso os demais que terá, então, o ensaio das nossas departamento infantil. E também, as irmãs também cederam a quarta-feira também para o departamento infantil, para estar aprimorando aí nos ensaios, né? Porque no sábado nós já estaremos aqui com força total, amém, meus irmãos? Amém. Para a confraternização do nosso departamento infantil. Estaremos aqui juntos, tanto adorando o Senhor, oferecendo o nosso culto racional ao Senhor, e também junto com as nossas crianças, dando aquele apoio moral aos nossos departamento infantil, e também juntos aprendendo da palavra do Senhor, né? Pois no culto infantil, a mensagem não é só para eles, é para todos nós. Então, os irmãos, não falte. E domingo também, não teremos aqui a escola dominical, pois haverá um curso preparatório aí, para as nossas tias, para o departamento infantil, tanto para aqueles e aquelas que já estão ingressadas no departamento, como também aqueles que quiserem participar, tanto homens como mulheres, quiser participar desse treinamento, com certeza será muito útil para os nossos irmãos. E à noite, às 18 horas, no domingo, o encerramento da confraternização do nosso ADBN Kids. Amém? Glória a Deus. Então segue aí os avisos para os nossos irmãos. Meus irmãos, nós vamos para a palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 8 e vamos ler até o versículo de número 13. Palavra que nós já estamos estudando há alguns meses e continuaremos a estudar sobre a biografia do profeta Eliseu. Estamos estudando alguns milagres que Deus fez por intermédio desse profeta. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que Eliseu passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então, disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, com tanto carinho, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se te fale por ti ao rei, ou ao comandante do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então, só até aí. Meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido dos irmãos,
Os irmãos conhecem bem esse texto, tantas mensagens, tantas pregações nesse texto. Eu já preguei algumas vezes. Se trata de uma mulher que morava numa cidade por nome de Sunem. Essa cidade era uma cidade que ficava situada no vale de Jezreel, que ficou dentro das terras do território da tribo de Isacar, um dos últimos filhos de Jacó. Sunem significa lugar de descanso. Sunamita ali não era o nome da mulher, mas porque ela era natural ou morava em Sunem. Sunem, Sunamita. E ela era rica, possivelmente da área do agronegócio, pois o versículo 18 diz que o seu esposo estava na cega, estava colhendo, estava na colheita, né? E ela então, conhecendo Eliseu, vendo algumas dificuldades do profeta, disse para ele: olha, quando você vir na cidade, vem em casa almoçar, jantar, tomar café. E tem uma tradução que diz que ela insistiu com ele. E ele, toda vez que ele ia na cidade, ele ia para a casa daquela mulher e ela servia ele muito bem. Mas ela decidiu, então, fazer mais. Ela chamou o seu marido e disse para ela: a gente poderia fazer um quartinho. Olha a sabedoria. Não colocar ele dentro de casa, num quarto, mas fazer um quartinho lá no muro, né? Um quartinho separado. O marido estava trabalhando, como é que o homem vai ficar dentro da casa, né? Uma mulher sábia, uma mulher inteligente. É homem de Deus, né? Mas a Bíblia fala fugir da aparência, né? O que o povo vai dizer, né? Um profeta dentro da casa e o homem está trabalhando. É isso? Então, ela diz: vamos fazer um quartinho lá junto ao muro. E ele concordou de fazer o quartinho. Então, fizeram o quartinho e mobiliaram com uma mesa, uma cama, um candeeiro e uma cadeira. E Eliseu, quando vinha em Sunem, além de se alimentar na casa dessa viúva, ainda tinha lá um quartinho, se fosse hoje, uma suíte, onde ele pudesse deitar e descansar e até passar a noite, dormir lá. E Eliseu ficou tão feliz, tão alegre, tão contente, que disse: essa mulher merece um presente, merece uma dádiva, merece alguma coisa, merece uma recompensa, pois ela tem tratado a gente com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. E pediu para Geazi, então, chamar a mulher. Ele foi lá e chamou a mulher veio, se pôs diante da porta, e ele perguntou: você precisa de alguma coisa? Tem alguma demanda? Eu tenho acesso ao rei, você quer que eu precise de alguma coisa que eu venha falar ao rei? Ou você precisa que eu fale com o comandante do exército, se é que você está precisando de alguma coisa? Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Depois vou dar as outras traduções para os irmãos. E ela saiu e foi para casa. E eles começaram a pensar o que recompensar. Ela não precisava de nada, segundo ela. Então, Geazi observou que o esposo já era bem idoso e que eles não tinham filhos. E falou com Eliseu: olha, o seu esposo é idoso e eles não têm filho, pode ser que tenha algumas dificuldades. E aí, então, Eliseu mandou chamar ela e disse: olha, por esse tempo, quer dizer, daqui a 9 meses, você vai abraçar um filho. E ela disse: meu senhor, não minta a tua serva. Quer dizer, era um negócio quase que inacreditável para ela. E a mulher ficou grávida, como os irmãos sabem, teve o filho, esse filho cresceu, e depois o filho estava na roça, ajudando o papai, sentiu uma dor de cabeça, a dor não passou, ele mandou para casa, chegou em casa também, a dor não passou, e a mãe tentou de tudo, mas o menino morreu. E ela pegou o menino, o corpo do menino, colocou dentro do quartinho que ela tinha construído para Eliseu, deitou na cama que ela tinha colocado para Eliseu, e mandou avisar o seu esposo para trazer um servo, e também os jumentos, que ela ia atrás, ela ia notificar Eliseu, comunicar a Eliseu
o profeta Eliseu. O marido dela falou assim, mas por que você vai incomodar o homem de Deus hoje? Não é dia de festa, não é sábado, nem lua nova. Ela disse, eu sei. Não desrespeitou o marido, abardou o jumento, e o moço foi na frente, e ela falou assim, você não para, a não ser quando eu te mandar. Eliseu estava acima do monte, Monte Horebe, e de longe viu alguém que vinha vindo, e ele conheceu que era a mulher. E ele então falou para Geazi, vai e pergunta o que está acontecendo, porque Deus me ocultou. O profeta não é obrigado a saber de tudo. Não é isso, irmãos? Deus me ocultou, ele não me revelou o que está acontecendo. E pergunta para ela se vai bem com ela, se vai bem com o marido, se vai bem com o filho. E Geazi foi e perguntou se ia bem com ela, diz ela que é tudo bem. Vai bem com o teu marido? Ela disse, vai tudo bem. Vai bem com o teu filho? Ela não falou o que estava acontecendo para Geazi, mas disse, vai tudo bem. Primeiro, irmãos, que eu vejo que quem tem fé age diferente. E quem tem sabedoria só fala com a pessoa certa. Ela poderia falar com Geazi, mas Geazi, talvez ela não sabia, mas mostra para nós uma pessoa que não tinha muita confiança. E tem pessoas aí, muitas vezes, conversando e dando ousadia, abrindo ouvidos, para quem não merece nenhuma confiança. Ou se desabafando com pessoas que não vai te ajudar em nada. Ela disse para ele, Geazi, vai tudo bem. Mas diante do Eliseu, ela disse, com ele é a pessoa certa. E então disse, eu te pedi o filho? Ele disse, não pediu. Não foi você que ofereceu, teve a liberdade para me oferecer, se eu pedir, foi. Pois ele está morto e está lá no seu quartinho. Eliseu falou para Geazi, Geazi, pega o meu cajado, o meu bordão, vai na frente e coloca o cajado sobre o rosto do menino e ele vai ressuscitar. Geazi já partiu doidinho, né? Agora que eu faço um milagre. Agora era isso que eu queria. E foi. E Eliseu foi mais atrás com a mulher. E Geazi chegou lá, irmãos, sei lá o que ele fez, mas que passou no rosto, no nariz, na orelha, na cara, na boca. E o menino ressuscitou, foi nada. Eliseu chegou, o menino estava morto lá. Mas Eliseu chegou, fechou a porta, entrou sozinho, e entrou no quarto, deitou-se sobre o menino, colocou nariz com nariz, boca com boca, mão com mão, pé com pé, e com certeza clamou a Deus. E diz a palavra que o menino, daqui a pouco, ele espirrou 7 vezes. E ele pegou no colo vivo e entregou para a mãe e disse, eis aqui o teu filho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E eu creio que o Senhor tem algumas mensagens na quarta-feira, terça-feiras, para estar falando sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre dependência. Eu quero falar sobre dependência. Veja bem, irmãos. No versículo de número 13, ele perguntou se ela precisava de alguma coisa do rei, para o rei fazer alguma coisa para ela, ou o comandante do exército, e ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Se nós pegarmos a tradução NVI, é a que estava lá no começo, quando as meninas da imagem colocou, ela disse o seguinte, eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Quer dizer, eu estou bem, não preciso de nada, e se precisar, eu não preciso do rei e nem preciso do comandante do exército. Meu povo vai suprir toda a necessidade. Mas se a gente pegar a nova linguagem de hoje, traz um esclarecimento ainda maior. Ela disse, eu tenho tudo o que preciso aqui e ainda habito no meio do meu povo. Não preciso de nada. Não preciso de nada. Veja bem, o texto diz que ela era uma mulher rica, tinha posses, se é rica é porque tinha dinheiro, né? Porém, ela não tinha filhos. Ela não precisava de nada? Ela não tinha filhos,
possivelmente era estéril. O marido já era idoso, porém ainda trabalhava, né? O que nós encontramos nessa mulher, que é uma mulher de fé, uma mulher conhecida pela sua generosidade e hospitalidade. A sua fé, a sua generosidade e hospitalidade fez com que os seus atos fossem registrados na Bíblia Sagrada para nós estarmos aprendendo aqui hoje. Amém, meus irmãos? Então, a sua fé, a sua generosidade e a sua hospitalidade fez com que esse milagre acontecesse em sua vida. Veja bem, irmãos, as traduções acima que nós lemos, dão a entender que ela disse para Eliseu: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de nada. Se precisar de alguma coisa, eu tenho minha família aqui. Eu tenho os meus aqui, quem sabe o pai, quem sabe a mãe, quem sabe um cunhado, uma cunhada, quem sabe o irmão, uma irmã. Eu habito no meio do meu povo, mas ela dá a entender que ela não precisava de nada, né? Eu não preciso de nada. Não preciso do rei, eu não preciso do comandante do exército, eu não preciso de que você interceda a ele. Tudo que eu preciso eu já tenho. Porém, ela não tinha filho, e o filho veio por intermédio do profeta Eliseu. O filho morreu, e a ressuscitação do filho veio através do profeta Eliseu. No capítulo 8 e versículo 1, para ela não sofrer uma fome no tempo de seca e de grande dificuldade, ela teve que ser orientada pelo profeta Eliseu, e se retirou das suas terras, da sua região, por 7 anos. No capítulo 8, versículos 5 e 6, ela retornou. Quando ela retornou dessa região onde ela foi peregrinar, ela tinha perdido as casas, as terras, as propriedades. Com certeza o seu marido já tinha morrido, e ela foi clamar ao rei. Ela foi pedir ao rei: restaura as minhas terras. E a Bíblia disse que Geazi estava na hora, contou o milagre que tinha acontecido, porque ela estava na companhia do seu filho, e o rei disse: eu vou restituir todas as suas terras, e ainda vou te dar um oficial, para que, além de restituir a terra, vai calcular tudo aquilo que você deveria ter colhido e não colheu, e vai dar tudo em dinheiro para você. Então ela disse que tinha tudo, mas no final ela não tinha nada. Meus irmãos, nós somos dependentes um dos outros. Não tem como nós vivermos isolado de pessoas. Nós somos dependentes um dos outros. A Bíblia disse: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós somos dependentes. O que você precisa, talvez eu não preciso, mas o que eu preciso, talvez você precisa. O que eu tenho, talvez você não tenha. E nós precisamos um dos outros. Nós temos que entender que nós somos iguais. A dor que você sente, eu também sinto. O nervo que você tem, que muitas vezes se abalam, eu também tenho. As lágrimas que você chora, eu também choro. Se alguém fazer um mal para mim e dói, se eu fazer o mesmo mal para aquela pessoa, eu tenho que entender que também vai doer. Então, o que dói em mim, vai doer nos outros. Então, eu não faço o que dói em mim, porque eu sei que vai doer nos outros. Se nós soubesse isso, se nós entendesse isso, nós só tratava as outras pessoas da mesma forma que eu queria ser tratado. Eu só faria para a pessoa o que eu faria para mim. Porque
Nós somos dependentes um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso da tua oração, você precisa da minha oração. O sábio Salomão diz que é melhor 2 do que 1. Porque se um cair, o outro... Se um estiver com frio, 2 deitando junto, um aquenta o outro. Não é isso? Tem mais outro, né? Deixa eu lembrar outra parte que ele diz também. Então, nós somos dependentes um dos outros. E precisamos um dos outros. E eu parei hoje para pensar, estudando isso aqui. Talvez os irmãos estão vendo algumas mensagens, eu nunca preguei essas mensagens, né? Apesar de ter 23 anos de pastor de tempo integral e mais alguns anos dirigindo congregações, e desde criança pregando, né? Desde os meus 15 anos pregando. Então, eu parei para pensar isso aqui, o tanto que nós somos dependentes, o tanto que nós somos dependentes um dos outros. Nós precisamos ter a humildade e entender isso. Eu nunca posso dizer para alguém, eu não dependo de você, eu não preciso de você. Porque pode chegar um momento em que nós vamos precisar, em que eu vou depender. Principalmente como igreja, nós somos como uma família. Para nascer, eu precisei do meu pai, nós precisamos dos nossos pais. Nós nem escolhemos a cor, nem escolhemos o nome, e nem escolhemos a família que nós iremos nascer. Somos dependentes um dos outros. E não escolhemos também a nossa posição social, ou condições social. Não demos o nosso primeiro passo sozinho. Foi preciso alguém pegar na nossa mão e caminhar conosco. Não aprendemos a falar sozinho. Alguém nos ensinou. Para aprender, eu precisei do professor, da professora, mas eles também precisam de mim. Porque se a professora não tiver aluno, não tem salário. Então eu precisei deles, mas eles também precisou de mim. Porque eles também precisaram do emprego. Para se alimentar, além do trabalho que eu preciso do patrão e o patrão precisa de mim, eu preciso da empresa, mas a empresa sem mim também não vai continuar, não vai tocar. E eu preciso do salário para me alimentar. Aí eu preciso do supermercado. O supermercado precisa do agricultor que planta, que colhe, que vende. Então nós somos dependentes um dos outros. Não tem como viver isoladamente. Não é? O irmão que trabalha na borracharia, precisa do meu carro, precisa de uns parafusinhos de vez em quando aí na rua. É isso? Porque eu chego lá, ele chega a dar um beijinho no parafuso, glória a Deus. É isso? E ele depende disso, senão o que é ruim para mim é bom para ele. Né? De repente vem uma pedrinha voando aí, tá no para-brisa, quebrou, a gente vai ter que ir lá comprar outro para-brisa, colocar, e o cara está torcendo para isso. Né? Deu um problema no motor de partida, onde é que nós vamos lá? Lá na Autoelétrica Curamoto. Não é isso? Chega lá para arrumar. E aí ela precisa do nosso dinheiro, e nós conseguimos arrumar precisa da irmã Nilzete, do irmão Alcides. Não é isso? Então, nós somos dependentes. Eu não consigo cortar o meu cabelo sozinho. Tem que ir lá no meu Zezinho cortar o cabelo. É isso? E chega lá, fica quase uma hora sentado na cadeira, mas precisa. Né? Senão, como é que eu vou chegar aqui? Né? Então, nós somos dependentes um dos outros. Se nós ficarmos doentes, precisamos do médico. E ainda tem que pagar uma consulta para ele, porque ele também precisa
de nós. Se precisar daquela receita, ele já dá uma receita, nós temos que ir lá na farmácia comprar. E o dono da farmácia está falando, graças a Deus você ficou doente, que eu preciso de vender. E é uma cadeia, que cada um depende um do outro. Tomara que quando eu ficar velho, tenha alguém para cuidar, né, Zerília? Tem alguém para cuidar de nós. Não é isso? Porque nós vamos precisar, porque já chegou o momento que tem que alguém cuidar de nós, que nós não vamos dar conta de cuidar de nós mesmos. Nós precisamos de alguém para nos ajudar. Quando eu morrer, minha mulher não vai dar banho em mim, né? E nem minhas filhas. Vai ter que levar lá para alguém, profissional da funerária, para poder dar um banho, para colocar dentro do caixão e colocar umas flores, para não ficar ainda com mau cheiro. Não é isso? E para ir para o cemitério, vou precisar de, no mínimo, 4 para pegar nas alças do caixão para levar para o cemitério. E chegando lá no cemitério, precisando de pelo menos 1 ou 2 para enterrar. Até depois de morto, ainda nós somos dependentes. Não é? Tomara que eu não precise, seja dependente de alguém que casa com a minha mulher depois que eu morrer. Né? Só isso que eu não quero, né? Por isso que eu quero morrer com 100 anos, para ela ficar pelo menos com uns 92, 93. Nós somos dependentes uns dos outros, e nós temos que entender isso. Né? É uma cadeia. Na igreja, irmãos, também não é diferente. Na igreja, ninguém faz nada sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Eu conheci um pastor, que já foi o nosso pastor, numa congregação em Três Lagoas, já foi nosso pastor, e acho que foi, não me lembro bem, que depois ele assumiu uma igreja maior no campo, e ele disse, eu não dependo de ninguém aqui, eu não preciso de ninguém aqui, se não tiver alguém para tocar eu toco, se não tiver ninguém para cantar eu canto, minha esposa canta, minhas filhas cantam, se não tiver ninguém para pregar eu prego, não preciso de ninguém aqui. Hoje, graças a Deus que ele não perdeu a família, mas não tem igreja, não tem ministério, está sentado no banco. Não depende? Tem um hino que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Como não? Precisamos sim. Nós somos dependentes uns dos outros. E na igreja não é diferente. Na igreja como organização, eu dependo da diretoria, mas a diretoria também, e ela depende de mim, sem a minha assinatura não vale, sem o apoio deles também, a minha assinatura não vale. Então, é um dependendo dos outros, né? E essa diretoria depende da igreja, de aprovar e ratificar o trabalho da diretoria. Um pastor, além de ovelha, ele precisa de auxiliares, de adjutores, de companheiros, de companheiras, porque não existe pastor sem ovelha, e não pode existir ovelha sem pastor. É um dependendo do outro. E nós precisamos entender que nós somos dependentes um do outro. Pastor Eduardo Lopes sempre fala que ninguém faz coisas grandes sozinhos. Se fez sozinho, não é grande. Porque nós somos dependentes um dos outros. Nenhum culto apenas. Nesse culto aqui, nós precisamos do zelador, que limpou a igreja. Nós precisamos do diácono que veio aqui, da diaconia que veio aqui, abriu a igreja, acendeu as luzes da igreja, ligar o ar-condicionado da igreja. Eu preciso dos irmãos da mídia para colocar as imagens ali. Do irmão Bezerra e a equipe do Maicon para poder fazer a filmagem. Eu preciso do técnico de som para ir lá ligar o som, né, para poder o som. Eu preciso de ter alguém para me ouvir, né? E vocês vieram aqui para ouvir também alguém. Então o culto, ele precisa de uma série de pessoas, né? Tem os irmãos lá na porta, né? Cadê os irmãos da porta?
Os irmãos da porta. Os irmãos da porta. Os irmãos da porta. Dá um sinal assim com a mão. Estão atentos, dando glória a Deus e aleluia, irmãos? Olha lá, eu preciso dos irmãos da porta para dar glória a Deus e aleluia lá na porta para o diabo não entrar, para os cachorros não entrar. Não é isso? Eu gritei bastante para eles me ouvirem. De uns 10 gritos aqui, mas eles me ouviram. Vez ficar mais atento, né? Para eles cuidar lá, para as pessoas não virem, não entrar, para quando entrar uma pessoa, um bêbado, alguma pessoa, ele está atento, né? Está cuidando, né? Fica ouvindo a mensagem aí, meus irmãos. Deus abençoe. Demorou para eles ouvirem, mas eles ouviram. Glória a Deus. Acho que o som não está chegando lá, né? Ok. Então, vejo tanto de pessoas que a gente, né? Para poder realizar um culto. Está aí os meninos tocando, precisa dos músicos, precisa da orquestra, do irmão Zezinho, né? Dos cantores que cantaram. Então, olha o tanto de pessoas. Então, nós dependemos um dos outros. Não dá para caminhar, não dá para fazer nada sozinho. Nós precisamos um do outro. Meus irmãos, o meu sucesso depende de vocês. E na igreja, o sucesso de vocês também depende de mim, biblicamente. Né? O nosso sucesso depende um dos outros. E nós, como comunidade, como a igreja, como a família, nós precisamos de estar em união e em comunhão para realizarmos juntos aquilo que não dá para a gente fazer sozinhos. Que não dá para a gente fazer sozinhos. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, e todos nós dependemos de Deus. Quantos podem levantar a mão e adorar o Senhor? Todos nós dependemos de Deus. Talvez eu não dependo de 1000, mas eu dependo de pessoas ao meu lado, o suficiente. Talvez você não depende de 1000, mas nós precisamos agora de Deus, irmãos. Não dá para viver sem Deus. Assim como a abelha precisa do mel, nós dependemos de Jesus. Assim como o leito do rio precisa da água, nós dependemos de Jesus. Não dá para viver sem Deus. É um dependendo do outro e todos nós dependendo de Jesus. Todos nós somos dependentes de Deus. Para viver, nós precisamos de se alimentar, nós precisamos de pelo menos 4 coisas para viver. Nós precisamos do alimento, nós precisamos da água, nós precisamos da luz e nós precisamos do ar, do oxigênio. Nós precisamos do oxigênio, nós precisamos da luz, nós precisamos do alimento, nós precisamos da água. Não dá para viver sem esses 4 elementos. Por isso Jesus, no João capítulo 7, versículo 37, João capítulo 7 e versículo, ou era outro versículo, João capítulo 15, versículo 5, João 15 e o versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, porque sem mim, algumas coisas a gente pode fazer. Algumas coisas sem Jesus dá para fazer. Nada podereis fazer. Sem Jesus não dá para fazer nada. Porque sem Ele não dá, nada nós podemos fazer. Foi Ele que disse isso. Sem mim nada podereis fazer. Então, o nosso corpo tem aí 70% de água. E nós precisamos da água para que o nosso corpo possa estar hidratado e os nossos órgãos, principalmente vitais, possam funcionar trazendo vitalidade ao corpo. Nós precisamos disso. E como cristão, como crente, também para ter vida, nós precisamos desta água. Por isso que Jesus, no capítulo 7 de João, e versículo 37, ele diz: quem tem sede, vem a mim
e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Não é quem tem sede, vai lá na Sanesul. Quem tem sede, vai lá na torneira. Quem tem sede, vai lá no bebedouro. Quem tem sede, vai lá comprar uma água mineral. Quem tem sede, vem a mim e beba, para que a gente possa caminhar, trabalhar, executar a obra de Deus, ter vida, ter mobilidade no nosso corpo. Para ter vida, nós precisamos da água. E Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso interior. Nós precisamos dessa água que é Jesus, para ter vida, para trabalhar, para frutificar, para que ter sucesso no nosso trabalho. A gente precisa estar com os nossos órgãos todos funcionando direitinho, e é preciso estar bem hidratado, e Jesus é esta água que nós precisamos dele, somos dependentes dele. Aleluia, aleluia. Então, quem tem sede, vem a mim e beba. Nós precisamos do alimento. Eu estou fazendo um regime lá em casa, para ver se os paletó crescem um pouquinho, porque os paletó meio encolheram, né? E eu estou tentando fazer, irmão, mas a gente vê umas coisas lá para comer. A gente quer se alimentar, não é isso? Aquele pãozinho de manhã que eu cortei, aquele pãozinho lá do Naviraí, né? Lá do, pensa aquele vontade de comer. Aí tem uns trem para rechear lá, tem umas goiabadas que entrou para rechear, mais uns trem lá que a gente tem, você fica olhando para aquilo, uma vontade de comer. Não é? Mas, irmãos, Jesus, ele é o pão da vida, e esse pão não engorda. Esse pão não dá diabetes. Esse pão não dá colesterol. Ele dá saúde. E você pode comer de dia, você pode comer de manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite, pode levantar à noite, pode se alimentar dele, não tem problema nenhum, não. E ele disse no capítulo 6, e o versículo de número 35 de João: eu sou o pão da vida. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma terá fome, porque ele é o nosso pão da vida. Sabe por quê? Nós precisamos estar no culto de quinta-feira, nós precisamos estar no culto de terça-feira, nós precisamos estar na escola dominical, nós precisamos de ler a Bíblia, nós precisamos de estar de joelho orando, é porque Jesus é o nosso alimento, ele é o nosso pão. Tem alguém dizendo aí que eu estou comendo pão que o diabo amassou. Se eu tenho pão que é Jesus, irmão, eu não quero saber de pão que o diabo amassou, porque eu tenho o pão da vida, né? Tem um corinho que diz que eu como o pão que é da vida, e essa vida é Jesus. Então quer se alimentar, quer ser forte, quer caminhar, quer ser um crente cheio do poder, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de graça, cheio de poder. Jesus está dizendo: vem a mim. Ele não disse vai na padaria lá do Bom Gosto, não, do irmão Givanildo. Ele não disse vai no mercado comprar. Ele disse vai comprar farinha e fazer o pão. Ele disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma vai ter fome. Jesus é o pão da vida, e nós dependemos da água e dependemos desse pão. Aleluia. Quem já se alimentou de Jesus? Quem está se alimentando de Jesus aqui nesta noite? Ele é o pão da vida. Crente forte, crente hidratado, crente com saúde, ele tem água em Jesus e ele tem alimento em Jesus. Ele sabe onde tem. E Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Nós precisamos, irmãos, também da luz. A nossa pele, ela precisa da luz do sol. Se o sol não existisse, a nossa pele apodrece, acabou, já era. Se a lua não existisse, a luz da lua que hidrata aqui a nossa pele, não existe. Então nós precisamos da luz. E ninguém gosta de ficar no escuro, né? Eu e a Zenira, a gente gosta de dormir no escuro. Bem escuro mesmo. Pastor Cláudio diz que tem gente que é das trevas, tem gente que é da luz, né? Tem gente que tem que ter uma luz lá, tem que ter uma luzinha lá, né? Mas eu e a Zenira, a gente gosta do escuro mesmo, do escuro, né? É que amanhece o dia, a gente pensa que está de meia-noite ainda, a gente continua dormindo. Ah, se dormisse assim, era uma benção mesmo, né? Não dorme nada, 5 horas da manhã está acordado, já não dorme mais, né? Está escuro, pode estar claro, mas a gente dorme pouco. Mas nós precisamos dessa luz. Não dá para caminhar sem a luz. Não dá para trabalhar sem a luz. Por isso que Deus, na hora que foi colocar a ordem nas coisas criadas, né?
No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Não sei quanto tempo passa, talvez até milhões de anos, que vem o segundo versículo de Gênesis, quando Deus disse, haja luz. Era como se ele tivesse, eu vou trabalhar, mas não vou trabalhar no escuro. Ele precisa da luz. Quando vocês vão num velório católico, tem lá umas velas, né? Tem lá umas velas. Vai lá no cemitério também. Se a pessoa colocou há pouco tempo lá, tem umas velinhas queimando lá. E tem alguns velórios que tem umas velonas grandes que chama vela 7 dias, né? Se você perguntar para eles vão falar assim, não, essa vela é a luz que vai iluminar o caminho da eternidade. Mas só aguenta 7 dias. Aqui a mais aguenta, só aguenta 7 dias. Que caminho da eternidade que vai anunciar? Meus irmãos, nós não precisamos de uma luz de vela. Não, nós não precisamos nem da luz de 7 dias, não. Porque o próprio Jesus, em João capítulo 8, e versículo de número 12, o que ele disse lá? Aleluia, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida, a luz da vida, a luz da vida. Nós não precisamos não, que Jesus, Ele é a nossa luz, e Ele está na nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do lado esquerdo, do lado direito, e o crente que anda na luz, irmãos, ele não peca, ele não erra, ele não cai no buraco, ele não dá trabalho, porque ele anda, ele sabe onde ele pisa, ele sabe como anda, e nós dependemos dessa luz de Deus. É a mesma luz que houve antes de existir o sol, antes de existir a lua. Deus já disse, haja luz, e houve luz, e a cidade que nós vamos morar não precisa da luz do sol, nem da luz da ciência produzido pela usina de hidrelétrica. Não, a face de Jesus, a glória de Jesus é que vai iluminar toda essa cidade. Então Jesus é a nossa luz, Ele é o pão, Ele é a água, Ele também é a nossa luz. Aleluia. E para terminar, eu encontro João dizendo, trazendo a palavra para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis, capítulo 2, e versículo 7. Gênesis, capítulo 2, e versículo 7. A Bíblia disse que Deus fez o homem, lá um boneco de barro, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Cuida dessa vida, porque essa vida veio de dentro de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Sabe por que você está aqui? Não é só porque a comida que você comeu. Tem muita gente bebendo água, tem muita gente comendo pão, tem muita gente com energia em casa, mas estão mortos. Morreram. Tem muita gente que morre até afogado. E tem gente que come até para morrer. E tem gente que mesmo no claro ainda morre. Porque a vida é Jesus. É Ele que garante a nossa vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a vida, aleluia. E nós estamos aqui porque Ele é a nossa vida, aleluia. Ele soprou em nós, diz a Bíblia, que Ele fez o homem, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e Ele soprou em nós o fôlego de vida, e nós temos vida, aleluia, porque Jesus é a vida. Eu lembro que o Takayama, eu era criança ainda, Takayama pregando em Rolim de Moura, ele disse que ele estava ensinando numa congregação e de repente alguém levantou e disse, pastor, eu sou médico, eu trabalho com medicina, eu lido com a vida todos os dias, eu tiro um pedaço de carne de um lugar e vou preencher ou transplantar em outro lugar, mesmo tirando o corpo, mas eu sei que aquele pedaço que eu tirei tem vida.
aonde eu vou transplantar em outra pessoa, ou fazer um enxerto em outra pessoa, em outro lugar. E eu sei que aquele pedaço tem vida. Mas ele disse, o que é vida mesmo? Eu não sei o que é vida. Ele falou, se o senhor formou em medicina e não sabe, esse povo aqui sabe quem é a vida. Quem sabe o que é vida? Aleluia, Jesus é vida. Deus é vida. Aleluia, aleluia. E eu estava nesta noite pensando, e até conversando, o irmão Jean falando comigo, e eu orando em casa, lembrando das menininhas gêmeas do Marcelo e da Thalita, e também, de repente, recebemos a ligação da Rose, esposa do diácono do Bozo, e ela chorando, preocupada com o pai. E nós pegamos o telefone da Zenília e oramos por ela. Para o carro, que nós vamos orar. Minha filha, Jesus é vida. A gente só vai quando Ele quiser. Ele só leva quando Ele quiser. E quando Ele quiser, não tem o que fazer. Porque Ele é o dono da vida. Ele dá até o tempo que Ele queira. E Ele tira da hora que quiser. E nós oramos dizendo, controla o teu coração. Controla as tuas emoções. Porque Jesus, Ele é a nossa vida. Não me preocupo com a doença. Não se preocupe com a morte, porque quando Jesus quiser vai, mas quando Ele não quiser, nem o câncer, nem qualquer coisa outra pode nos levar, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando Ele apareceu para João na ilha de Pátimo, Ele disse, eu fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno, e tenho as chaves da morte. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a vida, eu sou a vida. Aleluia. E é lindo quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram para Jesus, Senhor, vamos supor que uma mulher casasse com um dos irmãos e ele morresse e não deixasse filho, e ela fosse casando, ele não morresse e não deixasse filho, e casou com 7. Na eternidade, de quem serão os filhos? De quem será o marido? Vendo que ela casou com 7 aqui. De quem será o marido dela? Os 7? Ou qual será os deles? Jesus disse, no reino dos céus, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. E no reino do céu, não se casam, não se dão em casamento, porque todos serão como anjos. Aleluia. E essa vida, que ele disse, aleluia, é uma vida eterna. Vem a hora em que os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Aleluia, aleluia. E ele ainda continua dizendo em suas palavras que o crente, ele não morre, mas passa da morte porque Jesus continua sendo a nossa vida. Aleluia, aleluia. O crente jamais morre, porque Jesus é a nossa vida. Nós somos dependentes de Deus. Não dá para viver sem Ele, não dá para viver sem Ele. Nós precisamos da água, precisamos do alimento, precisamos da luz e precisamos do ar. Aleluia. Ele é a nossa água, Ele é o nosso alimento, o nosso pão, Ele é a nossa luz e Ele é a nossa vida. Se você está andando, se você está aqui, é porque Ele te deu graça. Então vamos caminhar juntos. Eu dependendo de você, você dependendo de mim e todos nós dependendo de Jesus. Eu dependendo de você, você dependendo de mim e todos nós dependemos de Jesus, porque nós somos dependentes de Jesus. Vem andar, nós somos dependentes de Jesus. Para deitar e dormir e acordar, nós somos dependentes de Jesus. Aleluia. O perdão vem dele, a luz vem dele, a salvação vem dele, a graça vem dele, a vida eterna vem dele, a paz que nós precisamos vem dele, a alegria que nós precisamos vem dele, a cura vem dele, a satisfação vem dele, a força vem dele, a misericórdia vem dele. Tudo isso que nós precisamos vem dele. Até a graça, algo que nós não merecemos, vem dele, porque ele é a própria graça. Tudo nós dependemos dele. Fica de pé nesta noite. Somos dependentes de Deus. E se você precisa de Deus nesta noite, Ele está aqui para fazer um milagre na tua casa, para fazer um milagre na tua vida. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso do rei, eu não preciso do comandante, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Mas de repente ela viu que ela precisava. De tudo que ela disse que não precisava, ela precisou de tudo. Então nós somos dependentes. Aleluia. E juntos nós vamos chegar até os céus.
Aleluia. O que você precisa de Deus hoje? O que você depende de Deus hoje? Do que você precisa de Deus hoje? Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Tem coisas que o dinheiro compra, mas tem coisas que o dinheiro não compra. Tem portas que a posição abre portas, mas tem portas que a posição não abre. Aleluia, aleluia. Jairo só procurou a Jesus quando a filha estava à beira da morte, no último suspiro. Ele procurou a Jesus. Sabe o que Jairo estava dizendo? Eu sou mestre, não preciso dele. Mas chegou uma hora que ele disse, só ele. Só ele. E Jesus disse, se alguém não pode dar vida, e eu sou a vida, estou indo lá para a tua casa e vou dar vida para a tua filha. Tem coisas que é só Deus que faz. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Aleluia, para você ouvir minha voz, eu preciso dele. Para me respirar, eu preciso dele. Para cada batida do meu coração, eu preciso dele. Quantas pessoas deitou, dormiu e não acordou. Mas para deitar e dormir e acordar, nós dependemos dele. Aleluia. O que você depende dele? Estenda as tuas mãos e nós vamos orar nesta noite. E o nosso Jesus está aqui. Vocês vão cantar? Ou se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu dependo de um milagre que ninguém pode fazer, mas ele pode fazer. Se ele pode fazer, é dele que nós dependemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você precisava de mim para estimular a tua fé com esta mensagem. E eu dependia do Espírito Santo para colocar essa mensagem no meu coração, para trazer ao teu coração. Aleluia. E talvez na minha dependência do Espírito Santo, e você depender de ouvir essa mensagem, Deus tem um milagre preparado para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez Eliseu está dizendo, eu preciso do teu pão, eu preciso do teu café, eu preciso do quartinho, eu preciso da cama, da cadeira, da mesa, eu preciso do candeeiro. Mas tem coisas que você não pode, que você depende da minha oração, depende da minha fé e depende do milagre de Deus na tua vida. Então o que ele estava dizendo é um dependendo do outro, e todos nós dependemos de Deus. E se você depende do milagre, o Deus que faz milagre está aqui nesta noite. Que voltar pra minha sede saciar. Uma vez que aleluia, eu já ouvi teu falar. Aleluia, aleluia. Tu és por quem a minha alma esperou. Isto é, tu és a nossa esperança. A fonte, tu és a fonte da vida. E essa fonte nos encontrou. E você pode adorar, pode exaltar o nome daquele que está vivo. Aleluia. A nossa salvação vem dele. Foi ele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi ele que ressuscitou a Lázaro. Foi ele que curou a mulher que estava há 12 anos com hemorragia. Foi ele que curou, que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi ele que endireitou a coluna de uma mulher que estava há muitos anos, há 18 anos andando encurvada. Foi ele que curou a dor de cabeça da sogra de Pedro. É ele que pode fazer um milagre hoje na tua casa. É hoje que pode fazer um milagre na tua casa. Eu creio nisso. Se depende dele, é dele que vem o milagre. Se depende dele, é dele que vem a vida. Se depende dele, é nele que nossa fé está alicerçada. É dele. E se depender da minha fé, eu entrarei ao trono da graça para interceder para um milagre na tua vida. Eu já ouvi teu falar. Eu sinto a presença desse Deus poderoso aqui. Eu sinto a presença desse Deus vivo aqui. Eu sinto a presença desse Deus cheio de graça aqui. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Presbítero Ziel, vem orar ao Senhor. Se alguns obreiros quiserem descer e pôr as mãos sobre esses irmãos, desça. Aleluia.
Talvez tenha irmãos aqui que dependem da tua mão ungida. Porque o próprio Jesus disse: quem crê em mim, como o Senhor diz que em meu nome expulsarão os demônios. Mas outra coisa diz que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então talvez você depende de mãos ungidas aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. E os irmãos estão aqui nesta noite impondo as mãos. E eu creio no milagre de Deus na tua vida aqui hoje. Ora, presbítero Ziel. Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, chegamos diante da sua presença, te louvando, te exaltando, ó Deus querido, pela sua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai soberano, nós somos totalmente dependentes de ti, ó Pai, dependentes para levantar, respirar, para andar, para trabalhar, ó Pai. Somos dependentes da sua presença, somos dependentes da comunhão com o seu Espírito Santo, somos dependentes, ó Pai, uns dos outros, ó Deus querido. Pai santo, Pai soberano, venha abençoar os seus filhos que estão aqui nessa noite, mostrando que são dependentes de ti, ó Pai, dependentes, ó Pai, para ter uma saúde perfeita, dependente, ó Deus querido, muitas das vezes da vida financeira, ó Pai, sentimental, ó Deus querido. Abençoa os seus servos nessa noite, ó Pai, restaura a saúde aqui nessa noite. Pai santo, Pai soberano, nós te louvamos, nós te exaltamos e rendemos graças ao teu nome por tudo que o Senhor tem feito nessa noite e que ainda irá fazer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor.